Olá, queridos. Boa tarde a todos vocês. Espero que todos estejam bem, com saúde, que a família de vocês estejam bem. Queria agradecer essa oportunidade incrível de estar participando de um evento tão maravilhoso como esse da SACEP. Meu nome é Rafaela Tereza, né? Eu sou professora aqui do IFRJ, do Campus Maracanã. Hoje eu vou ser mediadora dessa mesa redonda incrível que vai falar de um projeto maravilhoso intitulado IFGEL. Esse projeto fala justamente sobre a produção de álcool gel no IFRJ, né, tratando das experiências da campanha voluntária do IFGEL. Vários institutos federais fizeram, né, essa produção de álcool para doação, igual o nosso campus, mas o nosso campus foi muito forte, né, nesse aspecto. A gente teve uma produção muito grande, então essa mesa redonda vai ser bem legal para mostrar para vocês tudo que a gente pode conseguir fazer. Antes de mais nada, eu queria frisar que as perguntas podem ser feitas ao longo de toda a fala dos palestrantes, tá? Na aba de perguntas, e que o link do certificado, né, para quem está assistindo e quem se interessar, vai estar sendo disponibilizado no chat ao longo do evento. Bom, então contar um pouquinho dessa história, né? A gente sabe que com a chegada do novo coronavírus no Brasil, muitas instituições federais tiveram que adaptar suas rotinas, né, para poder ajudar a população. E aqui não foi diferente. Esse projeto lindo, do qual eu fiz parte, claro, né, lá como voluntária, assim como vários outros servidores e alunos também que foram voluntários, né, nesse projeto, conseguiu ajudar um total de 104 instituições, entre delegacias, hospitais, projetos sociais, comunidades carentes. A gente conseguiu fabricar só aqui no Campus Rio de Janeiro mais de 9.000 litros de álcool. Né? Foi um grande desafio, né, para todos nós servidores, para a gente adaptar as instalações do campus, né, para uma produção tão grande, né? Mas isso se tornou possível, né, graças à boa vontade, né, o empenho de vários estudantes e servidores, né. Então, para conhecer um pouquinho mais desse projeto a fundo, essa mesa redonda convida 4 pessoas que foram muito importantes para esse projeto ser desenvolvido, né. Eles foram os pioneiros, digamos assim, em pensar em como uma instituição de ensino podia virar uma mini fábrica. Então, uma história muito legal que eu começo a apresentar a vocês. O primeiro que eu queria apresentar é o Reinaldo de Medeiros. Ele vai ser a primeiro palestrante que vai falar. Ele é o técnico em Química, formado pela antiga Escola Técnica Federal de Química, né, que é o atual IFRJ Campus Rio de Janeiro. Ele é especialista em segurança da informação e gerente de projetos, certificado pelo Project Managed Professional, pelo Project Managed Institute. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todas e também, por que não dizer, a todos. Certíssimo. É um prazer estar participando dessa mesa redonda. Bom, o nosso próximo palestrante que vai falar depois do Reinaldo é o Douglas Galhardo. Ele é estudante de processos químicos, diretor de marketing e vendas na Recombina Júnior e monitor também do Laboratório de Análise Instrumental do IFRJ Campus Maracanã. Boa tarde, Douglas. Liga o microfone. Boa tarde, desculpa. Boa tarde. Boa tarde. Bom, obrigado o próximo da lista é o professor, né? Todos nós já conhecemos, professor Eduardo Cerqueira, né, de Química Analítica aqui do IFRJ, Campus Rio de Janeiro, doutor em Físico-Química de Proteínas pelo IQE-UFRJ, membro do Comitê Científico das Olimpíadas de Química do Rio de Janeiro, vice-coordenador do curso técnico integrado de Química e meu amigo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rafaela, minha amiga. Boa tarde a todos que estão aí. Muito obrigado pela presença. Realmente estou muito feliz de poder estar aqui e contar essa história. E, vó, feliz aniversário. Tudo de bom para você que está assistindo. Valeu, gente. Bom, e o próximo
é o professor Haller Martins, professor aqui também do IFRJ do campus Rio de Janeiro, doutor em gestão de processos químicos e meio ambiente pela Escola de Química lá da UFRJ, diretor do Conselho Regional de Química e vice-coordenador do curso técnico integrado de meio ambiente. Boa tarde, professor Haller. Boa tarde, Rafaela, colegas. É um prazer estar aqui com vocês falando dessa experiência que a gente teve. Muito legal. Obrigado. Perfeito. Então, eu fecho essa minha fala inicial, desejando um excelente evento para todos, que vocês todos consigam sentir a energia que foi esse período inteiro que a gente, né, passou juntos. Então, vou passar a palavra para o Reinaldo. Bem, obrigado pela introdução, Rafaela. Vamos dar, assim, uma pinceladinha sobre como foi, tá? Pode colocar a apresentação na tela? Bem, a ideia surgiu em 12/3. Estava olhando o Facebook e a minha namorada, a Juliane, que eu espero que esteja aí assistindo, colocou um coraçãozinho num post de uma amiga comum, que é a Carol Campos, que é da área de educação lá do Ceará, mostrando que a Escola Técnica do Ceará, a Escola Técnica Estadual, estava produzindo álcool gel. A Juliane me marcou no dia 12. Fui para o bar tomar uma cerveja, conversei com ela, achei que era a cara da Escola Técnica Federal de Química, onde eu tinha estudado, e no IFRJ, onde eu estudo atualmente, ter uma iniciativa parecida com essa. Liguei pro Douglas para trocar ideia, mas já estava tarde, sexta-feira, coisa e tal, blá, blá, deixei final de semana. Na segunda, mandei um zap no grupo de alunos do IFRJ do curso de PQ, Processos Químicos. O grupo é o Quimiloucos. Pode passar o slide, por favor. Fiz o convite, tá aí o WhatsApp original, e eu ainda não tinha muito a ideia do que poderia ser, tá? Era só uma ideia, pô, a gente tem que produzir. Por que tem que produzir? Não tinha álcool em gel no mercado. E o que tinha estava sendo gigantescamente especulado, tá? Bem, eu joguei a semente lá no grupo, no dia seguinte já tinha 50 pessoas reunidas, muitos professores, alunos, inclusive o reitor. Tá? E assim, as pessoas foram falando, diversas ideias foram surgindo. Tá? Próximo. Bem, aí eu pensei, temos gente, temos tecnologia disponível, temos várias equipes, e comecei a pensar, né, aquele pensamento de gerenciamento de projeto, vamos organizar esse negócio, né, gerente de projeto que eu sou, vamos lá, fiz uma lista de tarefas, que vocês estão vendo aí à direita, comecei a separar quem que poderia fazer um project, fiz um documento longo dizendo como que a gente ia fazer para ter aprovação, coisa e tal, e vi, caramba, não vai dar tempo, porque está faltando álcool gel agora. Aí eu fui para a metodologia ágil. Se vocês procurarem o que é PMP ou PMI, né, que é a gestão de projeto clássica, né, que é mais demorada, mas mais organizada, e você não consegue fazer, por exemplo, uma plataforma de petróleo sem ser usando essa metodologia. Por outro lado, para coisas que precisam ser rápidas, como software de celular, e coisas que realmente precisam de muita velocidade e menos especificação técnica, você pode usar a metodologia ágil. E foi para onde eu fui. E é aquela clássica, né? Melhor feito do que perfeito. A gente montou uma estrutura virtual usando o Google Drive e o Google Meet. Recebemos uma licença do professor André, tá, do curso de tecnologia. Juntamos a equipe, separamos em diversos grupos de trabalho, que a gente vai ver aí no próximo slide. Tá? Aí à direita você tem alguns dos grupos criados, tá? O grupo de produção, como vocês podem ver, até hoje está funcionando. No dia que eu botei fiz esse slide, tinha lá 2 mensagens para serem lidas, e é o grupo que ficou, né? E a gente montou um grupo de parcerias, de compras, de formulação, e cada pessoa que estava mais dedicada a uma dessas tarefas foi se inserindo nesses grupos, e o trabalho foi andando com a boa vontade de todo mundo. Tá? O grupo principal, que foi o primeiro a ser criado, foi o grupo com todos. Beleza? O de produção continua até hoje, que é o que mais adiante o professor Eduardo vai falar.
tá? A formulação foi onde a gente ficou debatendo um pouco como fazer, assim, qual fórmula utilizar, que espessantes. A gente estava num período que não tinha espessante disponível no mercado, o mais tradicional, que é o Carbopol. No marketing se discutiu muito como fazer a divulgação, como fazer a arrecadação, como seria o logo, o nome. E um dos grupos mais importantes foi o de parcerias. Próximo. Nesse grupo de parcerias, que foi teve uma importância muito grande da Simone Alves, que é professora do IFRJ, também do curso de PQ, e da Alessandra Licurzi. Nós tocamos diversas parcerias com... Assim, vocês estão vendo aí alguns dos logos, tá? Eu não vou falar sobre todos eles, mesmo porque algumas foram tocadas mais à frente no projeto e outros palestrantes vão falar, tá? Mas eu posso citar, assim, mais forte que esse logo maiorzão aí em cima, que foi a Ambev. Uma parceria tocada com a Alessandra Licurzi, que dá aula no Instituto do IFRJ, no Maracanã. Ela é ex-funcionária da Ambev e conseguiu doações gigantescas de álcool de cereal, e que foi fundamental para que a gente trabalhasse, tá? Teve parceria com a BR, que conseguiu etanol também. Entramos em contato com a Escola Técnica do Ceará, com o professor Jailson, e ele deu a formulação que ele usou lá, e a gente trabalhou a partir dessa também. Tentamos fazer uma parceria com a Virus Beer, sim, existe uma cervejaria chamada Virus Beer, e a gente colocou. A professora, a ex-aluna do curso técnico em Química, Simone Esteves, do Axé, também colaborou com a gente, porque eles estavam querendo produzir na própria Axé, no laboratório. Tá? A BASF, um amigo pessoal meu, Luiz Henrique, eu tinha pedido 20 quilos de espessantes lá para ele, é um espessante alternativo ao Carbopol, ele mandou 200 quilogramas, que dá para fazer álcool em gel para o resto do universo, eu acho. E tivemos diversas outras parcerias e serão faladas mais adiante, tá? Próximo. Próximo slide. Tá. Bem, do dia 12, a primeira produção, que foi no dia 27 de março, dia 12 não, dia 15, do dia 15 ao dia 27 foram 12 dias. Em 12 dias, um projeto saiu da ideia para a produção. Está sendo repetitivo aí a direita, mas é exatamente isso. Eu acho que é um recorde histórico você sair de uma ideia para uma planta de produção em pequena escala, bem da verdade, mas em 12 dias. Próximo slide, por favor. Como já foi falado aí no início, havia também um projeto tocado pela reitoria, tá, de produção de álcool em gel, e já tinha até em outro campus, alguém já tinha feito em pequena escala alguma produção, tá? Então o nosso projeto, que começou como uma ideia de alunos, acabou sendo integrado a esse projeto guarda-chuva da reitoria, tá? Foram escolhidos o professor Eduardo e o professor Harley como professores responsáveis pelo projeto. Com isso, passamos a ter verba oficial do IFRJ, tá? O que viabilizou efetivamente a produção, porque tivemos que comprar diversos outros insumos que serão tocados mais à frente, aí serão falados mais à frente, tá? E como todo projeto, né, o gerente de projeto normalmente sai dele, tá? A não ser que ele passe a ter alguma função executiva, que não foi o caso. Então, assim, eu saí de cena quando começou a produção e o professor Eduardo e o Harley tocaram super bem, aliás, e vi que estava em boas mãos e ainda está, porque ainda não acabou, né? Ou seja, o projeto em si foi as vias de fato, ou seja, virou produto. Então, assim, eu praticamente saí de cena nesse momento. Próximo. Aí eu tenho uma consideração a fazer a respeito da Escola Técnica Federal de Química, desculpa chamar assim, e o nosso FRJ, né, mas tem aí uma raiz que vai lá no curso técnico de Química, que tem mais de 70 anos de existência, que é absolutamente impressionante como as coisas importantes dão certo, ou seja, é um solo absolutamente fértil entre os professores e os alunos. Professor Eduardo, professor Harley, e eu poderia citar diversos outros, né, a própria Simone, a professora Alessandra, poderiam, e muitos outros, tá? Estou sendo injusto aqui de citar 4 nomes, porque, né, passou das dezenas.
poderiam ficar em casa. Ninguém recebeu um centavo a mais para trabalhar nesse projeto. Tá? Todo o dinheiro que o projeto arrecadou foi para a produção. E todo o produto produzido, né, desculpa a redundância, foi para doação. E assim, me deixa profundamente comovido ver que essa instituição de mais de 70 anos continua com uma profunda tradição de ajudar o próximo, como foi feito no acidente nuclear de 87 em Goiânia, como foi feito em diversos outros momentos. E assim, fica aí com essa frase do Caetano Veloso, né, que é impressionante a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer. Só de pensar que um desses tubinhos nossos, desses vidrinhos de álcool gel, pode ter salvo a vida de uma pessoa, eu já fico imensamente feliz. Tá? Bem, fico por aqui e volto no final para eventuais perguntas. Obrigado. Olá, galera. Boa tarde. Vou falar agora a participação, né? Como vocês ouviram aí do Reinaldo. Foi chamado por ele para participar aí. Inicialmente foi uma loucura pra gente participar, mas não ficamos sozinhos. Tivemos outras participações dos alunos. Pode passar aí, por favor. E vou falar um pouco aí do que nós tivemos. A gente não pôde estar lá presente devido à Covid, né? Uma forma de preservar a saúde dos alunos. Então a gente ficou na parte externa, mas ajudamos na formulação, na criação da logo, no gerenciamento das redes sociais, né? Temos aí as páginas do Facebook e do Instagram. Tivemos interação com o público externo, né? Respondendo essas dúvidas, respondendo e-mails. Criamos a vaquinha, porque próximo slide vocês vão ver o porquê. Pode passar aí, por favor. A divulgação, né? Nas redes sociais e as parcerias. Tem mais uma, se não me engano, desculpa. Não. Então, os alunos que participaram, pode passar. Os alunos participantes, pode passar aí, que são vários nomes. Eu estou botando o nome de todo mundo que ajudou aqui na parte da criação da logo e ajudou o momento ali de marketing, na criação das mídias. O Luan participou ali criando a página no Facebook, a Monique me ajudou na criação de documentos, Ranski, Urazarte, Letícia, Fabiane, Bruna, que é uma ex-aluna de processos químicos, estiveram ali junto comigo na divulgação da criação de texto, na divulgação das redes sociais, no agendamento. A gente fez várias reuniões aí sábado de manhã. O Sebastião ajudou aí na formulação, a Aline na logo, Tauan também na logo. Então, quero agradecer vocês, porque eu fiquei sobrecarregado no tempo, então se não tivesse vocês aí também me ajudando, ajudando a gente ao projeto, ele não teria ocorrido. Sucesso do projeto também, agradecendo a vocês e também os professores. Pode passar, por favor. Com a logo, né? Tivemos aí essas 6 logos criados para os alunos, e pela votação foi a logo número 5, que é um cantinho ali de cima, que ganhou. Ela foi criada, se não me engano, foi pelo Hans ou pelo Luan, não lembro exatamente, mas foi um dos dois. Foi essa logo aí. Ela mexe, pode passar aí o slide que ela vai piscar aí, que ela foi a mais votada, isso. Ela foi a mais votada. E ela foi que ficou na nossa gotinha ali, a gente fez uma personalização e botou ela dentro da nossa gotinha aí para representar o Ifigel. Pode passar. Aí vamos falar da aquisição dos insumos, né? Como o Reinaldo já mencionou, nós recebemos aí um porte inicial de R$3.000 pela reitoria, e com isso a gente conseguiu fazer a nossa primeira leva. Pode passar aí que vai ter também uns cálculos, né, para vocês terem uma noção. A gente conseguiu comprar frasco, conseguimos comprar a primeira etiqueta, etanol, glicerina e o peróxido. Aí tá o valor. Caso não fosse doado, não tivesse essa doação, o custo é de R$5.064, R$5,64, e 500 frascos, o valor tá ali, 2.800. Então a gente conseguiu, com esses 3.000, fazer 500 frascos de 500 ml. Com as doações, a gente conseguiu aí, com o etanol e os frascos doados, diminuiu esse custo, foi para 44 centavos, aí tá ali o valor, né, de 500 frascos, de 220, e conseguimos aí impactar aí 10.000, fazendo 10.000 litros, né? Pode passar aí, por favor. Como vocês viram, a gente recebeu só R$3.000, então a gente teria que parar a produção ali. Então, nós iniciamos a vaquinha, nós conseguimos a vaquinha em 9.000,
Pode passar aí, por favor, o valor? 9.671,10, foram 231 doações, e foi uma parceria com a professora Monica, posso estar falando errado do nome dela, mas ela teve um contato com a Bioforense. Então, ele falou sobre a vaquinha, né, da parceria com a Bioforense, né, que conseguiram fazer uma inscrição de cursos, né, para a área forense, com uma doação, cobraram uma doação para o IFGEL como inscrição nesse curso. Isso contribui também significativamente na nossa vaquinha. E aqui são as doações de etanol. Então, a gente só comprou o etanol para o primeiro dia, depois todo o etanol veio de doações, tá? Da Ambev, principalmente da Ambev, da BR Distribuidora e da Unica, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que foram nossos principais colaboradores nesse sentido. E as embalagens também, que a gente, para reduzir o custo, também conseguiu essas doações de embalagem, né? Só com o álcool e as embalagens a gente consegue reduzir o nosso custo de produto em mais ou menos 85%, né? Fazendo render aquela nossa verba. Essa foi a ideia. Então, teve a doação do próprio FRJ de garrafinhas, a doação das Olimpíadas de Química, também com garrafinhas, da Corre Eventos, da Transrevolução, como uma instituição que a gente ajudou, eles doaram 900 garrafinhas para a gente. O laboratório de farmácia do IFRJ nos doou várias, né, mais de 500 garrafinhas para o álcool gel. A Cooper Ecológica, que nos doou galões, também retirou, né, algumas garrafas para reciclagem, né? E a comunidade interna e externa do campus, tivemos professores, alunos, falando, olha, eu vou passar aí, eu vou deixar umas garrafinhas. Então, tudo isso ajudou a reduzir nosso custo, né, e fazer a gente conseguir produzir mais. Agora eu vou começar, assim, a falar a minha parte mesmo, que é a parte de formulação. Então, a parte da formulação, para mim, foi quando tudo começou para mim, porque eu estava na campanha, assim, para ajudar na produção e tudo mais, mas aí o Reinaldo criou o GT de formulação. Aí no GT de formulação rolou uma empolgação, eu comecei a falar bastante no grupo e acabei depois sendo convidado a participar como coordenador e fiquei muito feliz, com um pouco de medo, né, mas foi. E isso foi em 17 de março, que foi criado o GT de formulação. Como é que estava no 17 de março? Como o Reinaldo falou, o preço do álcool gel estava absurdo, e acho que uma semana depois nem tinha álcool gel mais para vender, e foi nesse contexto de urgência que a Anvisa colocou também no dia 17 de março, no dia que se criou esse grupo de formulação, uma resolução que flexibilizou a produção e comercialização de preparações sanitizantes por 6 meses, né? E essa flexibilização nos retirou uma barreira burocrática que poderia demorar meses e permitiu que a gente começasse logo essa produção. E os produtos que a gente fez, e que estão nessa lista da Anvisa, são álcool etílico 70 graus e NPM não glicerinado, que é aquele álcool que a gente usa para superfícies, para limpar um corrimão, uma maçaneta, umas compras. A gente fez também o álcool etílico 80% glicerinado, que serve para mãos e superfície, embora a recomendação seja mais para mãos. Ele é uma versão bem híbrida, que dá para usar meio que para tudo. E o álcool etílico 70% em gel. Esses dois primeiros são formas líquidas, só o último que é o álcool em gel de verdade, que costuma se chamar tudo de álcool em gel, mas só esse terceiro aqui, né, o álcool em gel, que é de fato um gel, tá? O IFRJ também, como uma iniciativa das pró-reitorias de extensão e de pesquisa e inovação, montaram guias técnicos muito bem elaborados, com muitas imagens, com detalhes que não tinham, por exemplo, na farmacopeia, né, que é o recomendado pela Anvisa. Então, a gente conseguiu detalhar isso, e com base, pelo menos na versão beta, né, versão não finalizada desses protocolos, a gente conseguiu começar a produção. E aí a produção começou somente no dia 27 de março, 12 dias depois da criação do grupo no campus. Ela foi feita no laboratório José Gershon, que é o laboratório de Química Analítica Quantitativa. Essa aqui é a foto da gente no primeiro dia, então essa é a equipe do primeiro dia, os professores Samir, eu, Rafaela, Harley, Rafael Almada, nosso reitor, professor Sérgio de Farmácia, Neuza e Anilton não saíram na foto, mas eles também estavam lá, nossa equipe zero aí. Essa é na página do IFRJ, essa foto. E nesse dia, foi o único dia que a gente usou o álcool comprado, né? Foi meio que um dia para colocar as coisas para funcionar.
e a gente produziu 100 litros de álcool, tá? E eu vou mostrar para vocês 100 litros no primeiro dia, tá? Só para deixar claro, depois foi tudo com álcool da Ambev. Na segunda semana, a Alessandra Licursi já conseguiu uma doação da Ambev de 400 litros para a gente conseguir continuar o projeto, porque fica muito caro, né, fazer a compra do álcool. Então, vou mostrar aqui, tem que tirar esse... Ah, foi. Isso aqui é como funciona a nossa produção. Então, tem a professora Priscila. Deixa eu ver se eu consigo colocar de novo. É como funciona a nossa produção. Então, a gente tem aí a professora Priscila fazendo controle de qualidade no começo do álcool produzido. A gente tem aí a professora Mônica fazendo o envase do álcool nas garrafinhas. A gente produziu nesses barriletes, tá? Que tem essa torneirinha. Aí o nosso agitador mecânico, o professor Harley cuidando da mistura dos reagentes. Aí a gente tem nosso quadro com os preparos meio bagunçados, né? Explicando tudo. O professor Newton fechando a caixa, que é as caixas que a gente doava. A perita Janaína, que estava ajudando a gente nesse dia, fazendo a etiquetagem das garrafinhas. E o nosso técnico de laboratório, Gabriel, fazendo a lavagem das garrafinhas. Então, isso é mais ou menos do que a gente fazia no laboratório, né? Todo mundo meio distanciado, por motivo de segurança. E aqui o nosso produto, aqui mostrando o álcool glicerinado, que é o que eu vou falar agora. O álcool glicerinado, ele é um álcool... foi o álcool que a gente mais produziu no laboratório. Ele é composto basicamente pelo etanol ou o isopropanol, que são os agentes esterilizantes, o glicerol, glicerina, que é um agente umectante para a mão não ficar seca, o peróxido de hidrogênio para matar esporos bacterianos, que são resistentes ao etanol, e a água. Então, essa é a composição básica do nosso produto. Basicamente, a gente mistura tudo naquele barrilete com a torneirinha, faz o controle de qualidade e invasa nas garrafinhas. Isso aqui é um dia frutífero aí da produção. Tudo isso aí são garrafinhas de 500 ml com álcool glicerinado, que foi produzido em um dia. Esse dia foi em abril, eu não sei o dia, mas foi em abril, então foi logo no começo da produção, um pouquinho depois da gente pegar o jeito. E realmente esse foi o nosso principal produto. Aqui tem uma foto também desse álcool numa bandeja de hospital, né, ao lado de catéter, mostrando que, assim, né, que nosso produto realmente foi importante. Também preciso comentar da campanha com o Detran. Foi uma parceria do IFRJ com o Detran. O Detran solicitou que a gente produzisse no laboratório 7.000 frascos spray desses de 100 ml, 7.000 frascos. A gente fez mais ou menos em 2 semanas, eu acho. E quem é da produção e está aí assistindo deve lembrar de como era difícil botar etiqueta nesses frascos, porque ela era um pouquinho maior que o frasco. Era uma lembrança que fica na minha mente dessa época. Isso foi em maio, tá? Que saiu essa reportagem na página do Detran, né? Esse álcool foi doado para motoristas, entregadores de aplicativos, caminhoneiros, que são pessoas extremamente expostas à Covid, né? Então, foi uma campanha muito importante, com certeza ajudou muita gente. O nosso segundo produto foi o álcool etílico, 70 graus NPM, que é 70% em massa, que é o para superfície. Tá ele também sendo usado no hospital, né? A gente produziu nessas garrafinhas que foram doadas, né, pelas pessoas, higienizadas e utilizadas para invase. Vou mostrar aqui como é que foi o controle de qualidade também desse álcool líquido, tanto glicerinado quanto não glicerinado. Então, a gente utiliza aí o alcômetro, tá? Que, na verdade, é um medidor de densidade, ou um densímetro. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui, pausar. Não. Vai. Deu problema aqui no meu vídeo, mas eu vou... resolvi. Tá, então aqui, ó, é um medidor de densidade. Então, quanto maior o teor de etanol no nosso preparo, menos densa fica a solução. E mais esse instrumento afunda, né? E o quanto ele afunda, ele tem uma escala que vai medir em graus GL, né, que é a porcentagem em volume de álcool. Ele vai medir o teor
por quanto ele afunda, tá? Então, ele está medindo, na verdade, a densidade pela densidade calculando o teor. A gente mede também a temperatura, e a gente usa essa tabelinha para converter, porque grau GL é uma concentração que é medida a 20 graus Celsius. Então, a gente mede a temperatura, que deu 28 nesse dia, a leitura foi 80 graus GL, a gente converte isso para 20 graus Celsius, que dá 82,6. Tá? E a legislação fala que o teor tem que ser entre 75 e 85 para o álcool glicerinado. Então, esse produto tá nos conformes. A gente também faz a medida de pH, que tem que estar entre 5 e 7. E a gente usa essas fitinhas de pH mesmo. E a gente mediu esse aí, viu que estava com pH de 5, peraí que vai aparecer. Mostrando que ele está aceitável aí para ser utilizado. A matéria-prima, né, o álcool de partida também foi analisado. Esse é o álcool da Ambev, que ele foi obtido pela remoção do álcool para a produção de cervejas sem álcool. Então, esse álcool que eles tiravam, eles doavam, né? E a gente recebeu esse álcool, a gente vê que ele tem uma pureza muito grande, né? Ele tem uma presença bem pequena de alguns contaminantes, mas não é significativa. Esse trabalho foi feito por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, e ele foi feito pela Júlia Grazielli, aluna de PMQ, e o Irã Araújo, do Laboratório de Análise Instrumental. Esse aqui é um álcool combustível, tá? Então, a gente vê que no álcool combustível existem compostos aromáticos que são cancerígenos. Então, esse álcool, para ele ser usado, ele precisaria de um bom processo de purificação para tirar esses compostos. Tá? Então, não se recomenda que ele use isso, e por isso que é importante você monitorar a sua matéria-prima, porque se a gente não fizesse essa análise, a gente poderia usar um álcool que poderia fazer mal às pessoas. O álcool em gel, ele tem a diferença em relação aos outros, que ele possui a presença de um agente espessante, né? Aquele agente que o Reinaldo comentou lá atrás, que era o que estava faltando, né? Que não tinha no mercado. Então, a gente tem a função de aumentar a viscosidade do preparo. Ele aumenta essa viscosidade como? Diminuindo a volatilidade... E para que serve aumentar a viscosidade desse produto? Primeiro, para ele ser menos volátil, ou seja, evaporar menos o álcool. E com isso ele acaba sendo menos inflamável e mais seguro, e ele dura mais na pele, sendo mais eficiente. E também o espalhamento do produto na mão é mais eficiente que o líquido, que também é interessante. Porém, o nosso espessante recomendado pela Farmacopeia, que é o Carbopol, não estava disponível no mercado, a não ser que você quisesse comprar pequenas quantidades em lojas não confiáveis no Mercado Livre, mas não foi o caso. Então, nosso desafio foi a falta do espessante oficial Carbopol no mundo, e a gente precisou buscar espessantes alternativos. Esses são dois exemplos de espessantes que não funcionaram bem nos nossos testes, tá? Que é a hidroxietilcelulose e carboximetilcelulose. Aqui um exemplo de um produto que uma aluna enviou para mim em foto, né? Ele tem como espessante carboximetilcelulose e goma xantana, que é um espessante alimentício. E olha só o que ela viu quando ela usou. Isso é típico desses espessantes de qualidade ruim, que é a mão ficar grudenta, que vocês já devem ter passado por isso, e pior ainda, soltar esses pedaços. Esses pedaços são o espessante saindo da mistura, né? Se separando da mistura, porque eles têm uma baixa solubilidade na presença de álcool. Mas, felizmente, nós encontramos espessantes de melhor qualidade. Então, essa aqui é a hidroxipropilmetilcelulose, ou HPMC, que a gente conseguiu uma doação de 5 quilos do Senai, com uma parceria estabelecida pela professora Simone Alves, que foi muito importante, porque com 5 quilos de HPMC a gente consegue produzir 500 quilos de álcool gel. E ele se mostrou muito bom. E também o Luvisset 360, que foi uma parceria do Reinaldo, com a BASF, uma grande empresa química, que a gente também utilizou bastante na nossa produção. A gente fez uma produção com um Carbopol que a gente tinha lá, a gente tinha mais ou menos 100 gramas na validade, então a gente conseguiu fazer uma produção com o Carbopol, que é o oficial, e realmente a gente viu que o Carbopol é insuperável. Ele gera o melhor álcool gel. Esse aí é o Anilton, fazendo o teste com um espessante, com álcool produzido, e o professor Sérgio mostrando aí que a gota não cai, né, mostrando que ele está bem viscoso, como deve ser. Isso aqui foi a gente só conseguiu fazer a produção em larga escala mesmo quando a gente conseguiu o HPMC, porque o Carbopol a gente tinha pouco.
nesse dia aí com o pessoal da Olimpíada de Química, o Matheus e a Raquel, que não são professores lá do IFRJ, mas eles se voluntariaram, eles são professores da Olimpíada de Química, como eu e a Rafaela. Eles conversaram comigo para poder entrar e ajudaram pra caramba. Então, esse foi um dia bem interessante, a gente produziu bastante álcool gel. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente fez o álcool, né, num vídeo curtinho de 1 minuto, só com os melhores momentos, que eu fiz junto com o Douglas, esse vídeo. Né, então, aí mostrando o espessante, né, ele é pesado. A gente pesa mais ou menos 80 gramas, tem depois a medida do álcool, a gente mede uma parte, 30% do álcool, e faz a mistura com o espessante. Faz a agitação com o agitador mecânico e vai adicionando o espessante aos poucos. E ele vai se dispersando no álcool. E depois a gente adiciona água, e quando a gente adiciona água, ele vai começar a adquirir uma certa viscosidade, porque ele começa a se dissolver. E depois a gente adiciona o restante do álcool, que são 7 litros. E a glicerina. Depois a gente vai partir para o invase, a gente transfere para esse balde especial aí, que a gente chama de balde quântico. A gente depois transfere aí para o frasquinho de álcool gel, que já está etiquetado. E acabou, temos a nossa produção. E nesse vídeo a gente fez 10 quilos de álcool gel. E aqui a gente tem essa notícia, né, do que saiu no jornal O Dia, mostrando um pouco sobre o nosso trabalho. E aí tem o professor Halley, professor Anilton, fazendo a produção do álcool gel, saiu no jornal O Dia. Essa aqui é o controle de qualidade do álcool gel. E através desse controle de qualidade, a gente viu aí que a gente recebeu umas amostras de álcool gel de uma fábrica clandestina pela Polícia Civil, e a gente viu que elas tinham teores muito baixos de etanol, tinha que ser 70, né? Então foi um momento interessante. Aqui são o nosso gel, o do IFRJ, com teor de 70%, mais ou menos. E aí a gente vai para essa fase da fábrica clandestina, que foi em maio também. Uma fábrica em Nilópolis, ela estava com uma produção ilegal de álcool gel, e a justiça determinou que esse álcool seria doado para as instituições que estão produzindo e doando álcool gel. Essa é a professora Monica, que é perita, aí liderando, né, a equipe para fazer essa retirada junto com os bombeiros, e foi com isso que a gente se deparou na fábrica, tá? Essa bagunça, frascos em cima de telhas, tampas misturadas com areia. Esses são os profissionais da educação, servidores técnicos, fazendo a retirada do álcool. A gente aí fazendo pose também. E os valores, então o IFRJ ficou com a maior parte do álcool da fábrica, né, mais ou menos metade. E aí a gente, como recebeu uma grande quantidade de álcool, a gente teve que improvisar uma produção na quadra, né, para se livrar logo desse álcool. Até porque é um produto inflamável. Estava todo mundo meio nervoso com isso, eu também. Então, a gente dividiu aí em 2 setores. Então, a gente fez uma produção dentro do container, que veio da fábrica, que é um container de 1.000 litros, e a gente também fez, ao mesmo tempo, uma produção em bombona de 50 litros, em mesinhas na escola, né? Aí, a Janaína e o professor Samir fazendo isso. Mais algumas fotos. Essa é a nossa produção de 2 dias na quadra. De 6 de maio a 29 de maio, foram 3.000 litros de álcool produzidos e doados. E saiu na Record essa matéria. Tá aí o Rafael Almada, a Raquel e a Mariana, a Rafaela, com o nome dela escrito todo errado. É engraçado, vocês pedem nosso nome, mas eles não escrevem, né? Aí todo mundo sai com o nome errado, quase. Eu aqui, né, produção de gel, professor Irã. Nessa reportagem da Record, que também foi um momento de muita expectativa, né? Ainda mais para quem nunca tinha aparecido na TV ou coisa assim. E aí a gente chegou no momento que foi a vingança da fábrica clandestina. A gente recebeu também peróxido de hidrogênio da fábrica, e eu manipulando esse peróxido de hidrogênio,
de alguma forma ele caiu no meu olho, foi um acidente, né, muito grave que aconteceu, foi na quadra, né, eu trouxe cenas fortes aí para vocês verem de como isso evoluiu. Esse peróxido de hidrogênio era 200 volumes, então ele é 20 vezes mais concentrado que a água oxigenada que a gente passa no machucado, tá? Isso aí é meu olho aqui no primeiro dia, e aqui no segundo dia, ele ficou inchado e ficou infeccionado, então era bastante incômodo, né? Até agradecer minha mãe aí que me ajudou a cuidar porque eu estava muito fotossensível, tinha que ficar sempre no escuro, e enfim, é difícil. E aí o professor Anilton também, ele me recomendou o médico, na verdade não recomendou, ele marcou o médico para mim e mandou eu ir. O médico especialista, né, que foi o que realmente deu jeito no meu olho. No segundo dia foi tampado, né, com esse tampão, e depois que tirou isso, estava bem vermelho, mas estava bem melhor a sensação, tá? Então, durante a consulta foi constatado dano na córnea, mas depois do tratamento foi revertido, então não teve nenhuma sequela. Eu queria compartilhar isso com vocês. E agora falar um pouquinho das fotos. O professor Harley pode entrar aí para falar dessa foto para a gente? Oi, Edu, obrigado. Eu, antes de tudo, queria muito dar aqui de início um depoimento, quer dizer, acho que todos nós aqui, todos que estão agora apresentando nessa live, mas todos que participaram do projeto, eu tenho certeza que para todos foi muito gratificante, mas pessoalmente eu queria dar uma declaração assim de que, além de gratificante pelas doações, pela questão realmente do voluntariado, especialmente para mim colocar um jaleco, uma foto que o Eduardo apresentou há pouco, né? Eu estava com o professor Anilton, a gente ali numa das primeiras bateladas do GEL. Eu sou técnico em Química pela Escola Técnica Federal de Química, por esse mesmo instituto, e eu não entrava naquele laboratório há 20 anos, mesmo sendo professor do IFRJ efetivo desde 2006, mas eu não dou aula de laboratório. Então, foi realmente uma coisa muito... Eu sempre quis voltar ao laboratório e esse projeto me deu a oportunidade de voltar ao laboratório, voltar a colocar um jaleco, inclusive o jaleco do Eduardo. Edu, eu tenho que te entregar o jaleco porque eu não tinha mais jaleco. Então, foi realmente muito gratificante. Gratificante os momentos que a gente tinha com a equipe dentro do laboratório. O laboratório realmente, com todo respeito à segurança que a gente tem que ter no laboratório, mas foi um ambiente que também incluiu conversas sociais, a gente conheceu mais os próprios colegas de trabalho, professores que estavam lá. Então, foi realmente aquela coisa de só terem ali pessoas que estavam com o único objetivo de ajudar. Eu acho que isso fazia com que uma sincronia muito, muito positiva acontecesse ali. A gente dividiu até as equipes, né, por dia da semana, exatamente para garantir que não teriam muitas pessoas ao mesmo tempo no laboratório, e todas as equipes sempre funcionaram muito bem. Não tiveram momentos nenhum de estresse, de nada disso. Então, realmente, essa é uma declaração que eu já coloco desde o início aqui, porque me sinto muito, mas muito feliz, realmente, em ter participado desse projeto e ter tido colegas tão atuantes como os que a gente vai ver e tem visto aí nas fotos e vai ver daqui para frente. A gente vai botar no final um vídeo em que todos aparecem com esse agradecimento realmente nosso. E esse dia em especial, que o Edu está passando para mim, para falar, é um dia que foi muito marcante, porque foi um dia que foi muito difícil o recebimento de uma doação que a gente teve da Ambev. A doação chegou lá para 6 horas, 7 horas da noite, e a gente tinha que tirar a doação do caminhão e colocar a doação na quadra. Então, foi uma série de situações que foram acontecendo e a gente foi tendo que dar jeito. Então, ali, algumas das pessoas, vocês estão vendo aí, Claudiane, professor Gustavo, Mônica, pessoas que estavam sempre com a gente ali, e todos que estão na foto, né, fizeram muita força, foram forças de todas as formas. Tentamos tirar de todos os jeitos, tentamos primeiro não locomover o container para a quadra, tentar tirar o líquido, uma série de situações. Então, esse foi um dia muito marcante. Subir com um container de 1.000 litros, num degrau da quadra ali, outra coisa muito complicada de fazer. Então, esse foi um dia que a gente saiu extenuado, mas muito grato por tudo que aconteceu. A gente teve que tirar essa foto aí para marcar.
Então, aqui minha gratidão a todos que estiveram nesse dia, em todos os dias durante o projeto. Edu, eu acho que agora volta para você, não é isso? Isso. Bom, mais algumas fotos, né? Isso aí a gente fazendo força, porque, por exemplo, aqui essa vídeo com o carrinho, a gente teve um problema que o elevador não estava chegando no térreo no começo da campanha, então a gente teve que subir muita coisa no primeiro andar na mão, bombonas de 20 litros de álcool, né? Principalmente eu, Raquel, Matheus, Rafaela, Samir, tinha um pessoal ali que teve que fazer muita força. Halle, quer comentar esse agora? Quero sim, quero sim. Esse é outro caso importantíssimo e muito legal, né? A gente descobriu que a gente tem um professor da GAN, colega nosso, que a gente trabalha o tempo todo junto, mas a gente não sabia dessa habilidade que ele tinha. O professor Gustavo se mostrou um inventor completo. Vocês estão vendo aí esse balde, né? Com a torneirinha, ou seja, o Gustavo viu a dificuldade que a gente estava tendo no invase de alguns, né, do produto, e ele criou, um dia ele chegou lá com um balde que ele tinha adaptado e fez aí um equipamento de invase maravilhoso. Se não fosse, depois o Edu vai voltar a falar e tenho certeza que ele vai concordar, se não fosse essa invenção aí que a gente já falou para o Gustavo patentear, se não fosse essa invenção, a gente teria tido muito mais dificuldade do que a gente teve para fazer o invase. Então, aqui o agradecimento e parabéns aí ao professor Gustavo pela ajuda. Contigo, Edu. Isso aí também é a nossa dedicação aí, principalmente na hora de limpar, né? Essa é a Rafaela triste, porque quando chega no laboratório e vê 500 frascos para limpar, no começo dá uma tristeza, mas depois, quando acaba a produção, vem aquela sensação de conquista, né? A professora Prícila também, que lavou muito frasco, gente, ela que mais lavava. Verdade. Aí, Halle? Eu acho que aí é isso, né, Edu? Eu acho que aqui a gente já coloca, apesar de algumas pessoas não estarem, mas em grande parte pessoas que contribuíram e nesse momento aí participaram aí na foto, mostrando que a gente estava sempre muito unido, eram equipes como eu estava falando, né, Edu propôs a divisão em dias, então a gente tinha lá a equipe de sexta, a equipe de quarta, a equipe de quinta, mas as equipes eram todas muito legais, né? Vou falar dessa equipe do lado direito ali, Edu, só porque era a equipe da pizza, era a pizza, eu nunca comi tanta pizza como nessa época. Era a equipe da pizza. Acho que as primeiras vezes, se não me engano, Priscila quis pedir num determinado lugar lá uma comida mais saudável. Acho que foi a única vez que a gente comeu saudável. O resto todo, quem ganhava era a Mônica mesmo, a Priscila embarcou, eu também, e a gente ia na pizza. Mas muito legal. Conheci muito mais os nossos colegas professores, e aí a gente vê na esquerda, né, pessoas que estavam com a gente de outros lugares também, né? Do Pedro II, a Claudiane, que é lá colega da Mônica na Polícia Civil, né? Na perita. Então, a gente teve realmente muita ajuda, muito legal. E também uma menção aí aos nossos vigilantes, que receberam muitas doações para a gente, estavam sempre em contato, eu tenho o WhatsApp de todos eles já, a Gina, o Osvaldo, o Beth e o Wagner. Em alguns momentos também fizeram uma força aí. Halle, vou passar aí para você agora. Tá bom, obrigado, Edu. Bom, gente, agora então a ideia eu quero só apresentar alguns números e depois algumas fotos da distribuição. Aqui, primeiro, só para deixar assim, números finais, né, a gente teve aí mais de 5 mil litros de álcool líquido glicerinado, mais de 3 mil litros de não glicerinado. O Edu falou um pouquinho sobre isso, né, nas apresentações. A gente teve 3 apresentações de produtos, 2 líquidas, um glicerinado e o não glicerinado e o gel. O glicerinado é aquele que a gente indicava para que tivesse o toque na pele, né? Então, para pele, para limpeza de mãos, desinfecção de mãos, a gente indicava o glicerinado. Foi, inclusive, o que mais a gente produziu. O não glicerinado era basicamente aquele para limpeza de superfície, não que não se pudesse usar na pele,
mas como não tinha ali a glicerina, não tinha essa questão do poder umectante da glicerina, a gente indicava mais para a superfície. E o álcool gel, que, como o Edu falou, a gente tinha um grande problema em relação ao espessante. Conseguimos aí alternativas muito legais, mas no início a gente estava muito preso, né, à questão da falta no mercado do Carbopol. Conseguimos várias alternativas e foi bem legal, conseguimos aí mais de 700 quilos de gel. Mais de 104, a professora Rafaela já falou no início, né, 104 instituições beneficiadas. Isso porque várias dessas instituições foram beneficiadas mais de uma vez, né? E aí eu acho que a gente já pode passar o slide e dizendo isso, né? A gente teve aí 9.000 litros, né, num determinado momento atingidos, e a gente teve também, como falou o Douglas, a captação de recurso externo, né? Eu tive, o professor Eduardo teve uma bolsa relacionada ao projeto institucional, mas o nosso campus conseguiu produzir muito e se destacar, inclusive, em números de produção, exatamente porque a gente teve a atuação, especialmente dos alunos, envolvidos no processo de captação de recursos da comunidade. Então, tivemos aí uma página e uma vaquinha eletrônica que funcionou muito bem, especialmente quando teve a parceria do Instituto Bioforense, chama, não é isso, Edu? Bioforense, que dá aulas, né, dá cursos para concurso na área de perito. Então, a gente teve aí uma parceria muito legal com eles e a gente conseguiu, então, captar mais de R$9.000 que foram todos usados aí na produção. Podemos passar. Bom, aí a gente agora vai começar a ver algumas instituições que foram beneficiadas. É claro que a gente não vai ser exaustivo nesse momento, né, de botar todas, porque realmente não daria, mas a gente a ideia é exatamente ilustrar, mostrando que a gente teve associações de moradores, hospitais, hospitais públicos, né? Que mais? Comunidades carentes, a gente vai vendo aqui. Então, esse primeiro, por exemplo, foi o Hospital dos Servidores, foi a nossa primeira doação lá no dia 1º de abril. Então, essa aí é um registro importante, porque foi o primeiro de todos. Podemos continuar? Esse aí, para mim, particularmente, foi muito importante, para muitos da equipe também. Eu tive uma questão, na minha vida particular, muito envolvida com o que é o objeto do INCA. Então, para mim, era uma retribuição importante a uma instituição que é uma instituição tão importante. Então, a gente conseguiu fazer doação tanto para o INCA Cruz Vermelha, quanto para o INCA de Vila Isabel, que é esse agora aqui, ó, e sempre com muita gratidão deles. Quer dizer, vocês sabem que o INCA trabalha com pacientes que estão numa situação muito, muito difícil, né? São pessoas que, por causa do tratamento, têm a sua imunidade muito baixa. Então, você precisa ter asepsia para evitar que o paciente oncológico tenha ali uma infecção, porque ele está sem defesa. Então, mais do que nunca, ele precisa realmente dessa asepsia que a gente pôde ajudar. Então, eu acho que esse é um ponto que, pessoalmente, eu acho importantíssimo que seja destacado. A gente realmente tinha um prazer muito grande de atender o INCA. Então, meu obrigado a toda a equipe. Eu acho que isso aí é realmente muito importante. Podemos passar? Já falamos. E aí, aqui algumas ilustrações, tentando aí mostrar rapidamente: Hospital Universitário Clementino Fraga, Clínica da Família, Frei Luiz, que mais? Essa é uma ONG, uma instituição social, e fez um agradecimento bonito para a gente. A gente acho que atendeu umas 2 vezes esse grupo Segmentos, então atende várias crianças. Aqui, Associação de Moradores, podemos passar, Associação de Moradores, então aí uma evidência, a gente vai ter mais algumas, mas foram várias as associações de moradores, e esse foi um canal bem interessante, porque uma vez que a gente favorece a Associação de Moradores e pede que eles registrem para a gente a distribuição, a gente sabe que a gente está chegando lá naquele que precisa realmente, né?
Então, seria difícil a gente, todos os que precisam vir ao IFRJ buscar, mas a gente conseguir, através da associação, chegar, das ONGs, da associação de moradores, chegar a quem realmente precisa. Deem uma olhada, a gente está falando de atendimento à Rocinha, por exemplo, né, favela importante com muita gente, a ONG G7 fazendo também a distribuição, e essa vai para a rua para fazer a distribuição àquele que precisa. Vamos lá. Essa foi até interessante, né? É uma associação de mulheres, vocês veem, são várias mulheres, eles fizeram questão de mandar essa foto em grupo, muitas pessoas que são assistidas, e interessante porque ela voltou ao IFRJ um determinado dia, só para agradecer realmente, e aí depois postou ali um agradecimento, então, bem interessante. Interessante, inclusive, porque a gente tentou doar para eles várias vezes, eles não estavam conseguindo vir buscar, e aí sempre ficava lá o rolzinho lá das mulheres cristãs, e elas não vinham, mas até que conseguimos doar. Podemos passar. E aí, isso foi bem interessante. A gente fez contato com algumas associações ligadas à área de resíduos sólidos, que são várias, né? E eles têm contato com os movimentos catadores. Então, conseguimos aí fazer doação para os movimentos catadores. Lembrar que muitas dessas pessoas que se envolvem como catador fazem esse tipo de atividade sem muita proteção, sem muito EPI, e lidam com muita coisa que eles não estão sabendo se está contaminado ou não, então seria importantíssimo, e a gente conseguiu, então, fazer com que o nosso álcool chegasse nessas pessoas. Podemos. E aí, olha, para que vocês vejam, né, pelas condições que vocês estão vendo na foto, que a gente realmente conseguiu, e a FRJ conseguiu essa questão de ir lá em quem está precisando mesmo. Então, essa é uma ocupação, até ligada a uma aluna da escola, que conseguiu vir pegar e distribuir na ocupação onde mora. Aí um projeto também, uma ONG, e aí você vê, essa foto é interessante porque nas outras a gente está vendo muito álcool líquido, né? Essa aí a gente vê os frasquinhos do gel, então conseguimos distribuir bastante quantidade, eles ali distribuíram para aqueles que eles assistem. Professor Gustavo aí à direita, Instituto Casa Viva recebendo também, do professor álcool em gel, nosso espaço. Mas chegou. Então, olha, a Associação de Recreação Infantil também, então, é uma que a gente conseguiu. Vamos lá, mais uma, por favor. Esse outro, Anjo da Tia Estelinha, olha o Edu lá, entregando para representante. Vamos. Mais uma, a Claudiane entregando, então, para o Instituto Severa Romana. Contagiados pela Solidariedade, a gente conseguiu com essa organização, que na verdade é uma organização de voluntários, que faz essa distribuição. E eles, inclusive, ajudaram a gente fornecendo embalagens também. E essa aí é a ação de distribuição deles. Acho que está acabando. Agora, uma outra coisa que eu não tinha falado, a gente também conseguiu fazer com que policiais, delegacias também, recebessem isso. Então, pessoas que estavam na linha de frente ali, não podiam ficar em casa, né? A questão dessa coisa de ficar em casa, né? Não é para todo mundo, então, pessoa que tem que estar lá na rua, e eles também estavam desassistidos. Você vê como é que é a situação, quer dizer, nem o poder público direto estava conseguindo ter acesso ao álcool, né? A gente já falou do INCA, por exemplo, ou seja, um órgão público da administração direta, assim como os policiais, e não estavam conseguindo, e a gente conseguiu atender. Essa é uma parceria, Edu falou lá no começo, né, daqueles frasquinhos pequenininhos, eles foram doados numa parceria que o IFRJ fez com o Detran, para que os motoristas profissionais, né, Uber, o cara do táxi, que estavam ali, mais um que não podia sair da rua, então ele estava na rua e a gente fez uma campanha em parceria com o Detran, dando frasquinhos de álcool glicerinado. Pois não. E aí, como não dava para colocar tudo, eu estou convidando que vocês conheçam melhor essas fotos e o que foi feito. Quem não entrou ainda, tem aí a página do Instagram e a página do Facebook para que vocês conheçam melhor. Edu, acho que agora é contigo, né?
Isso, já estamos finalizando aí, quase lá. Desculpa, a gente passou um pouco do tempo, mas a gente tem muita coisa para contar, né? Então, finalizando as nossas perspectivas, agora são a purificação de álcool combustível para a produção de sanitizantes para superfícies apenas, utilizando esses equipamentos que foram doados pela COP e o FRJ em parceria com a Vale. A gente também está atendendo a demanda atual interna do campus. Nós reservamos álcool para uma produção futura, quando a gente tiver o retorno presencial no campus, em que a gente pretende, se der tudo certo, fazer um frasco de álcool gel para cada estudante, servidor e sala, né? Seriam cerca de 3.000. E a gente guardou o álcool para poder fazer essa produção. E alguns atendimentos de demandas eventuais do INCA também, que a gente também tem continuado a atender por causa dessa parceria importante que foi feita. Aqui uma foto do nosso álcool já sendo utilizado no campus, né, ali nas mesinhas onde os alunos ficavam, almoçavam, conversavam. Aqui no local onde foi feita a inscrição no auxílio de conectividade, né, também foi colocado. Nas salas, laboratórios também. Um agradecimento muito grande aí para os nossos colaboradores, tá? Então, tá, o nome de todos eles são muitos, né? Nós já agradecemos aqui, agradeço mais uma vez, e para isso eu queria mostrar o videozinho que a gente fez, né? Esse vídeo foi feito pelo Hans, pelo aluno de processos químicos, e mostra um pouquinho do nosso pedido de ajuda. Bom, pessoal, nosso momento agora é que a gente não tem mais, não estamos mais recebendo doações de álcool, não temos mais as parcerias que a gente tinha para doação de álcool, elas pararam, né? Não tem mais realmente. Então, a nossa produção agora ela é muito eventual, né? Desde agosto que a gente está sem esse recebimento de álcool. Então, a gente está em busca disso, né? A gente precisa do álcool, matéria-prima, que sem isso a gente não consegue produzir. E a gente está correndo atrás disso para poder voltar. Então, agora é só eventualmente, né, que a gente produz. A última vez foi aí 1º de outubro, se eu não me engano, por causa dessa falta do álcool, né? E, finalmente, queria aí agradecer a todos, de todas as equipes, todos que estiveram assistindo até agora, e desculpa aí pelo atraso no tempo, e finalizo aqui, então, para a abertura da rodada de perguntas. Muito obrigado. Oi, gente. Bom, confesso que eu fiquei um pouco emocionada, porque uma coisa é ver a apresentação, outra coisa é ver alguém falando, né? Então, me emocionei um pouco, estou tentando me recuperar. Enquanto eu me recupero, eu vou agradecer as nossas intérpretes, né, que estão aqui com a gente, estão fazendo um trabalho lindo, e a Patrícia Abreu e a Dina Maria, e os nossos colegas aqui que estão ajudando no backstage, né, fazendo essa produção, que é o Roberto Pires, o Rafael Paz e a Jéssica Mello. Bom, antes de eu abrir para as perguntas do público, eu preciso falar de 2 momentos incríveis, né, que foi quando
as coisas começaram a andar na minha cabeça, né? No início que eu fiquei sabendo desse projeto, eu achei que nós, né, servidores, teríamos que ir lá e botar nosso nome, né? Porque para a gente, às vezes, pelo menos para mim, é mais fácil, eu não tenho grupo de risco em casa, eu ia de carro. Então, eu achei que eu devia participar porque seria menos perigoso, né? Em vista dos alunos, por exemplo. E no início era assim, era uma sensação que eu tinha que ir, né? E um momento muito marcante no início foi quando eu vi o vídeo da primeira doação. Eu me lembro que foi um vídeo que eu vi na minha varanda. E eu chorei tanto porque eu não tinha ligado. É óbvio que a gente sabe que é para doação, né? Mas quando a gente vê, né, as crianças pegando lá naquelas situações que eles moram, assim, que são coisas inimagináveis, parece que aquilo ganhou um sentido enorme, um sentido que não tinha antes. Apesar de eu saber que era para doações, aquele foi um momento que me marcou. E o segundo momento que me marcou foi um dos últimos dias que a gente produziu, que eu tinha um grupinho ali fixo, igual o professor Halle falou, né? Que eu produzi com muitas pessoas, mas era basicamente eu, Raquel, Samir e Mari, né? Então, eu e Samir ficávamos ali pegando trabalho braçal, muitas vezes. Descobri que eu sou mais forte do que eu imaginava, né? Dividindo ali aqueles trabalhos ali com o Samir. Mas não um dia que aquele dia acabou, foi um dia muito legal. A gente pediu bolo na avó Alzira. O pessoal de sexta era pizza e o nosso dia era o bolo, né? A gente era chegada nos dois. Então, aquele dia eu me toquei, já no final da produção, que o álcool estava acabando, que eu não estava fazendo aquilo ali só pelos outros, eu estava fazendo por mim. Porque era o dia mais legal da semana. A gente trancado dentro de casa, de domingo a domingo, né? E naquele dia a gente tinha uma oportunidade de voltar a ser exatamente como era antes. Né? Era brincando com o Samir, falando da escola, falando de aluno, falando de um monte de coisa. Quer dizer, então, foi um período muito, muito especial. Eu agradeço muito a todos vocês, né? Os palestrantes, que propiciaram, iniciaram esse processo, né? E é isso. Agora eu vou abrir para as perguntas, senão eu falo muito. Eu vou, apesar das perguntas não estarem direcionadas, eu vou direcionando a cada um de vocês para ficar mais dinâmico, tá bom? Então, primeira pergunta da Maria Mendes. Ela gostaria de saber se o projeto ainda continua, se as matérias-primas já estão acessíveis para aquisição. Vou mandar essa pergunta para o Halle. Pois é, eu queria muito que a resposta fosse positiva, que a gente pudesse continuar. Mas a gente tem uma questão específica que é a falta de matéria-prima, especialmente do álcool, né? Eu acredito até que pela doação que a gente teve do espessante, a gente conseguisse fazer, e mesmo fazer o álcool líquido, né? Não é o problema, peróxido e glicerina são baratos, mas a questão é realmente o álcool de partida. A gente teve aí, professora Alessandra, foi muito importante, porque a quantidade do álcool foi feito com doação do álcool da Ambev. Mas aí agora a gente não tem mais isso, então esse é um problema, né? Gostaria muito de responder afirmativamente e estou aí disponível, assim como eu acho que a equipe toda está disponível. A gente só precisa realmente de recurso para essa matéria-prima. Só para comentar que a gente gastou quase todo o dinheiro da vaquinha, a gente ainda tem uma pequena parte, assim, 10% do valor mais ou menos, um pouco menos. Então, tudo realmente foi gasto, que a gente está guardando, porque tem uma produção para fazer para o retorno presencial, então a gente guardou um pouco do álcool para isso, e do dinheiro da vaquinha, porque vai precisar, né? Mas fora isso, a gente gastou tudo. Realmente, o álcool como eu falei, 85% do custo do produto. Não tem como comprar o álcool em quantidade para uma produção, tá? Então, realmente, a gente depende disso, de conseguir um álcool nesse momento. A gente conseguiu recentemente uma doação de uma professora Maria Inês, de um volume de álcool que ajuda já na demanda do campus, né? Então, essas pequenas doações também ajudam, que a gente pode produzir pelo menos para o campus, não, que não seja para doar, né? Mas para o campus já ajuda muito. Emendando nessa pergunta, Dudu, eu ia perguntar para você mesmo, que o Cristiano Costa falou se a gente tinha pretensão de continuar produzindo e distribuindo álcool mesmo depois que essa pandemia acabe. Bom, a gente tem já o conhecimento, a infraestrutura, então, se for necessário, se for importante para a população, isso é possível, e claro, se a gente tiver matéria-prima, né, é possível fazer essa produção,
Muitas pessoas tiveram ideias até de produção de outras coisas, né, baseada nessa iniciativa, né, já comentaram sobre produção de sabão, de detergente, de coisas que são usadas no nosso dia a dia, que são necessárias, e que se a gente conseguir produzir álcool, porque a gente não pode conseguir produzir outras coisas e baratear nossos custos institucionais com esse tipo de material. Então, isso é sempre algo a se pensar, mas temos que aí conversar melhor e, obviamente, conseguir os insumos, né, necessários para isso. Esse é um link bacana com a pergunta da Simone Alves, que eu ia direcionar justamente ao Reinaldo, que é sobre isso, né? Com essa experiência linda, né, de voluntariado do IFGEL, vocês acham que a gente ia conseguir produzir outras coisas, né? Inclusive a produção de outros insumos químicos? Eu direciono isso ao Reinaldo, porque ele meio que encabeçou, assim, olhou, né, e teve o tino de que a gente precisava tomar alguma previdência. Você vê, Reinaldo, essa possibilidade? Olha, faz parte do DNA da escola esse tipo de trabalho já há séculos atrás, há décadas pelo menos. Tinha trabalho de integração com empresas, o professor José Carlos de Qualitativa já trabalhou com coisas assim. Então, é interessante você ter... Mal bem, a gente fez uma planta de processos químicos, certo? Um exemplo que poderia, por exemplo, ter sido tocada em projeto 1 ou projeto 2. Outros projetos desse tipo podem acontecer sem problema nenhum, e acho que é muito interessante em termos práticos, como o professor Eduardo falou, para fornecer material para a própria escola, para a comunidade, bem como para, como se diz, como fator pedagógico, né? Com certeza o Douglas evoluiu muito, né? Ele teve um aprendizado gigantesco aí. Eu também, na parte de gerenciamento de projetos, porque eu sempre fui na área de projeto da parte clássica, né? Como eu falei lá no início, PMI, PMP, step by step, uma etapa após a outra. Eu falei, cara, não dá, para esse projeto tem que ser outra coisa. Então, assim, a gente fez com um grau máximo de entropia possível e no final das contas saiu do outro lado, entendeu? Então, eu acho que é bem possível, é interessante, pode ser integrado com a área de processos químicos, na área de projetos, pode ser integrado com diversas matérias da parte profissionalizante, tanto do técnico quanto da parte de PQ. Acho que dá para integrar com com o curso de meio ambiente também, porque tem coisas relacionadas a meio ambiente, né? Dá para botar uma visão de sustentabilidade. Então tem assim, eu acho que dá para colocar a parte de gestão de projetos na escola, que eu acho que isso falha um pouco, acho que poderia ser mais visto. Nós não temos gestão de projeto em nenhum dos nossos cursos, e isso é demanda de mercado. Então, assim, eu acho muito, muito relevante, e não ficaria só na produção de álcool gel, porque mal bem virou, assim... O Eduardo mostrou aí claramente, é uma receita de bolo, não é nada de absolutamente excepcional. Teve um trabalho de formulação? Teve um trabalho de pesquisa? Teve. Mas já está dominado. Agora, por exemplo, nós não poderíamos produzir um espessante? Não sei, talvez a equipe de orgânica, de desenvolvimento, pudesse ver. Qual a possibilidade de a gente desenvolver o próprio espessante? Não sei. Aí é pesquisa. Então dá para integrar a escola de forma fantástica nisso. E é algo para se colocar no currículo para o cara procurar emprego. Você tem alguma experiência? Normalmente não tem. Mas quando você passa por um projeto desse, o cara vai poder dizer, não, eu trabalhei na parte de marketing, gestão de projeto, de formulação, desenvolvemos um produto, desenvolvemos como se diz, um time to market fantástico para ficar, né? Se eu fosse paulista, eu diria que é um puta case de sucesso meu. Eu acho que vale sim. Douglas, quer complementar? Então, ele falou aí, ele tem um estilo clássico, né, o CPMP, mas foi mais rápido que o Scrum, que é um gerenciamento de projeto rápido. A gente fez muito rápido, tipo, da ideia a MVP e execução. Foi muito rápido. E sim, eu evolui bastante, tipo, até essa questão da formulação, eu fiquei assim, mano, é uma pesquisa, eu fui atrás de professores, a gente fez em contato com o pessoal do Ceará, mas entrei num grupo que eu tenho de propriedade intelectual, pedi ajuda a outros professores, essa coisa da pesquisa foi fascinante, foi uma experiência
muito agradecedora para mim. Eu acho que para todo mundo, né, que participou, para você que estava ali na produção, foi encantador. E um complemento à sua parte que você falou ali na coisa do chorar, eu como puxar muito por trás, eu não via muito isso, mas quando eu recebi uma mensagem de uma diretora da organização de moradores da Rocinha, aquilo me engrandeceu tão grande, assim, aqueceu meu coração de uma tal forma, eu impactei essas pessoas, tipo, eu só tô aqui na divulgação, elas viram a postagem chegou a eles, tipo, assim, a minha postagem chegou num grupo da Fiocruz, que fez um projeto social para doação de cesta e álcool. Aí eu fiquei assim, mano, olha quanta gente impactou com uma postagem. Tipo, a postagem, quantas pessoas foram influenciadas. Foi uma experiência única para mim. Muito bom, Douglas. Eu acho que também tem uma questão que não quer calar, né? Que a gente estava trabalhando esse tempo todo, né? No auge, digamos assim, da primeira onda, né? Que ainda não acabou, como todos sabem. Mas estávamos indo para lá e mal ou bem estávamos nos aglomerando. Então, eu vou falar com o professor Halley, porque é uma pergunta que não quer calar. Sexta-feira era o dia de maior aglomeração, a gente sabe, né? E vocês sempre muito felizes. Eu vi as conversas, né? Apesar de não participar do grupo de sexta, mas eu vi as conversas sobre pizza, sobre vinho, sobre várias coisas assim maravilhosas. E você sentiu isso, Halley, no grupo, que isso, em algum momento, foi um impeditivo? Não, você achou que não fosse rolar ou que as pessoas iam acabar desistindo de alguma maneira? Não, Rafaela, eu estou até arrepiado agora porque é interessante isso, né? Além de uma questão, como eu falei, particular minha, da emoção de estar entrando de novo em laboratório, colocando o jaleco, eu via na equipe uma vontade na hora que a gente saía dali em chegar a próxima sexta-feira para a gente ir lá de novo. E você falou de vinho, de pizza, até cerveja artesanal, que um professor nosso, componente, professor Catão, começou a fazer e levar para lá, claro, para depois da produção. Mas, olha, mas era assim, era muito legal, realmente as pessoas estavam indo e imbuídas nessa motivação. E o Edu falou, por exemplo, da professora Priscila, né, que muitas vezes ela ia para lá, chegava cedo e lavando vidraria, que muitas vezes a gente nem quer no dia a dia normal de um laboratório, é o que a gente menos quer. E as pessoas estavam indo realmente nessa motivação de se doar, e onde tivesse que colocar a mão, a gente colocava. Muito legal. Eu acho assim, o grupo estava todo mundo muito preocupado, sempre com máscara, a gente tinha todo um protocolo. Só entrava dentro do laboratório depois de se higienizar, propé, touca, máscara, óculos. Então, a gente estava todo realmente paramentado, buscando o afastamento ali, mas eu acho que a gente tinha o calor, não era do abraço, mas era o calor da palavra, da ajuda. Eu, particularmente, tenho um problema de coluna, então, às vezes, eu tinha que carregar um negócio maior, aí vinha, às vezes, uma moça, talvez menor do que eu fisicamente, mas estava lá querendo me ajudar, então foi muito legal, muito legal. Só tenho coisas positivas para falar. Eu tenho uma história com o IFRJ desde 89, quando eu entrei para fazer o curso técnico ali naquele mesmo local, mas acho que essa foi uma das épocas, essa agora foi uma das épocas mais emocionantes, assim, e de interação realmente como pessoa. Não era como estudante, não era como professor, era como ser humano. Foi muito bom. Muito legal esse relato, né? Porque é uma coisa que todo mundo pensa, é o momento que todos nós estamos vivendo, né? E a gente também passou por isso. Então, antes de fechar, né, que eu não estou vendo mais perguntas, eu queria falar com o Eduardo, porque aquele momento do acidente, Dudu, foi um momento único, eu diria, na vida, né? Um momento que foi assim, muito difícil, não só, óbvio que mais para você, né? Mas não só para você, para todo mundo. Teve um dia que o Eduardo não me respondeu, eu fiquei tão agoniada que eu fui parar lá na porta dele. Encontrei ele e a mãe dele lá, porque eu fiquei numa agonia dele não falar o que estava acontecendo. E é uma coisa que a gente não espera, mas os acidentes acontecem, né? Vou colocar aqui em escala o meu acidente muito menor, né, Eduardo? Famoso, eu colocar fogo na aparelhagem de destilação uma vez lá na UFRJ, mas algo muito menos danoso, né, do que realmente foi para o Eduardo. Então, eu queria deixar essa última palavra com ele sobre essa experiência, né? E o que ele carrega aí para a vida. Realmente, esse dia foi muito difícil, né?
Foi um erro que eu cometi, eu desde o começo assumi a responsabilidade, eu não estava de óculos de segurança, né, que é uma coisa que a gente sempre preconiza, que todo mundo tem que usar nas aulas. Olha o Reinaldo já fazendo um cara de reprovação. Eu não estava porque foi na quadra, e nesse dia foi engraçado porque eu tinha trazido um kit de óculos de segurança neste dia, que eu comprei por R$ 2,45, vários, cada um, foi muito barato, eu comprei e levei numa sacola, e ficou na sacola, e eu não botei. Nesse dia, foi o dia que eu trouxe os óculos. E aí eu fui para a quadra separar o peróxido para uma pessoa de outro campus, apoiei o galão numa mesa que estava bamba. O galão que eu achei que estava com tampa, estava sem tampa porque eu estava com a cabeça em outro lugar, né? Eu estava sozinho, porque eu sempre chegava um pouquinho antes, né? A mesa virou, o negócio foi tudo na minha cara. Foi uma experiência agoniante. Eu entrei em pânico mesmo. Qualquer um entraria, eu acho, não consegui respirar. Corri para o vestiário para tratar isso, para jogar água. Dava para ver que minha íris, que é castanho claro, tinha manchas brancas, né? Foram coisas assim agoniantes que você via. E na quarta-feira, depois que eu fui no hospital e tudo mais, na quarta-feira de noite, ficou muito pior, né? E a minha mãe estava comigo e eu realmente achei que eu ia perder, que eu ia ter danos sérios, porque meu olho estava, vocês viram na foto, estava muito inchado, não dava para enxergar bem, eu estava muito fotossensível, não tinha como olhar para a luz, né? E porque é uma sensação era horrível, a sensação de ter um cisco eterno dentro do olho. E eu recebi muitas mensagens assim de apoio de todo mundo. As pessoas conseguiram se virar na minha ausência, né? Que é uma coisa que eu, paranoico do jeito que eu sou, eu tinha dificuldade de não ir na produção. Às vezes eu até quebrava a nossa rotina de dias da semana, que eu era da equipe de quarta, mas às vezes eu ia nos outros dias. E eu recebi muitas mensagens de apoio, todo mundo se esforçou e deu jeito de continuar, né? A verdade é que a gente ajuda, mas a equipe se organiza sozinha, eles dão conta, então foi até bom ver isso, né? Foi bom para mim. Para mim foi uma lição de responsabilidade, né? E de humildade até, por a gente sempre estar se achando que a gente é essencial, que eu tenho que estar lá, mas não precisa, né? As pessoas sabem, a gente tem que confiar nas pessoas mais. E para mim a campanha como um todo foi muito engrandecedora, porque quem me conhece sabe que eu sou muito fechado para o mundo, desde criança, até aprender a falar eu demorei, e foi um grande crescimento para mim poder me relacionar com as pessoas e me abrir ao mundo, e o IFRJ, desde que eu entrei, está sempre me expondo a situações fora da zona do conforto, e essa foi a maior delas, então foi muito engrandecedor, e o dia que a Rafaela foi lá na minha casa para me ver, eu falei, puxa, que bom que você veio, porque tá muito difícil, eu já estava com o olho tampado, né, e também o Anilton também, que marcou a consulta para mim, ele não só recomendou, ele marcou, você vai, e foi bom porque foi quando melhorou, foi com esse médico de quinta para sexta, melhorou muito, então foi maravilhoso, foi realmente uma lição de confiança, e ficou muito importante. Rafa. E feliz que não tenha tido sequelas, né? Diga. Só me permite uma coisa, eu não sei se todos sabem, mas uma das cadeiras que eu dou no IFRJ tem a ver com segurança, né? E Douglas, inclusive, e Reinaldo foram meus alunos nessas matérias de segurança. E Eduardo faltou. Eu queria pedir, Edu, você pode chegar um pouquinho para a esquerda sua? Só um pouquinho para a esquerda, sua cabeça para a esquerda. Pouquinho mais. Rafa, você pode dar um puxão de orelha, por favor, aí nele agora? Vai, Rafa, vai. O que você fez não se faz. São duas coisas, pelo menos. Primeiro, a questão do EPI, a gente não pode nunca manusear produto químico sem EPI. E a segunda, essa coisa de fazer o trabalho sozinho. Aí eu queria aproveitar só para as pessoas e os alunos, principalmente os profissionais que estão ouvindo a gente sempre ter isso, né, na cabeça. Manuseio de produto químico, ele precisa ser feito sempre com acompanhamento. A gente nunca sabe que tipo de vapor, que tipo de gás vai emanar ali, o que vai acontecer contigo. E um acidente tem que ter sempre alguém para estar ali por perto, né? Mas era só uma brincadeira, Edu. Eu sei que foi só um laço. São coisas que a gente sabe, né, mas que ali tinha tanta coisa acontecendo, tinha tanta coisa para decidir, para montar, então eu fazia isso, não, vou chegar antes, porque eu preciso pensar. Eu sou assim, né?
E esqueci do óculos. E olha, eu tava de luva, jaleco, mas o óculos, que é mais importante naquela hora, eu esqueci de botar. Mas agora nunca mais vai esquecer. Não. Não, tem uma frase ótima da empresa que eu trabalhei, né, que era escrita na parede, falando que acidente só acontece com quem trabalha. Normalmente é assim. Então, quando a pessoa trabalha muito, ela acaba se achando tão especialista, tão fácil aquela situação, e que ela ganha segurança. E quando ela ganha segurança, é onde o acidente acontece. Eu também sou técnica de segurança também, né? Fiz no Cefet. Então, tinha que ficar martelando na cabeça das pessoas essas coisas. E é difícil mesmo, porque até eu me sinto segura, eu como professora. É difícil a gente perder essa confiança, né? Mas eu queria encerrar, então, essa mesa redonda maravilhosa, que eu podia ficar mais 5 horas aqui, né? Mas eu sei que todo mundo tem compromisso. Queria agradecer a cada um de vocês, não só pela mesa redonda, mas pela iniciativa, pelo trabalho exaustivo, né? Não só a vocês, mas a todo mundo que participou. Né? Seja até um trabalho exaustivo pelas redes sociais, né? Vou falar aqui de alunas que eu tenho mais contato, da Letícia, da Fabi. Nossa, que quando elas se enfiaram no projeto de divulgação do IFG, elas foram, assim, sensacionais. Então, todo mundo que via, chegava e se envolvia, né? Por mais que seja uma parte só do trabalho, é muito emocionante. Então, eu sou muito grata, né, por ter tido a oportunidade de participar. Então, eu queria dar boa tarde a todos vocês e agradecer esse evento maravilhoso, né, que é a SACEPI, que deu essa oportunidade aqui para a gente, que vocês continuem acompanhando as palestras. Um beijo a todos. Espero que todos fiquem bem. Podem dar boa noite, né? Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Valeu, gente.